Agora vamos falar um pouco sobre números inteiros e números de ponto flutuante. Ponto flutuante é basicamente quando a gente tem ali casas decimais. Eu vou te mostrar agora duas funções que permitem a gente converter uma string tanto para números inteiros quanto para números de ponto flutuante. Do mesmo jeito que a gente tem ali o toString para transformar alguma coisa em string, a gente também pode converter uma string em número. Mas claro, tem que ter um número dentro da string para ele conseguir fazer essa conversão. O primeiro que eu vou mostrar é o parseInt. Aqui eu vou passar uma string para ele. Veja, 1, 2, 3, vou dar um console log aqui, e veja que ele converteu em número. Se eu colocasse aqui ponto e qualquer outro número depois, veja que ele continua também dando 123. Isso porque o parseInt ele vai transformar aquilo em número inteiro, ou seja, números sem casas decimais. E também, se a gente tiver aqui alguma letra depois, ele vai ignorar aquela letra. Veja então, se eu executar aqui de novo, ele ignorou as letras que tinha ali depois do número. Porém, se tiver ali só letras, ou então se a string começar com letras, o que vai acontecer é que ele vai retornar none. Isso significa not a number, ou seja, não é um número. E muito parecido com o parseInt, a gente tem o parsefloat. Vamos colocar aqui o parsefloat. Muito parecido, a gente tem uma string aqui, eu estou passando aqui com letras no começo, então ele vai dar not a number. Mas se eu colocar aqui, tirar isso aqui do começo e executar, ele vai pegar aqui o 123 e vai ignorar as letras. A diferença do parseInt para o parsefloat é que se a gente tiver aqui casas decimais, ele vai manter as casas decimais, diferente do parseInt, que ele ignorava as casas decimais e transformava isso em um número inteiro. Então agora você já sabe transformar números em strings, strings em números de volta. Deixa eu só te mostrar mais um método que ele fica dentro aqui da classe number. Então a gente tem que colocar aqui, acessar number, com letra maiúscula, e é o isInteger. Ele vai analisar o valor que a gente passa e ele vai verificar se é um número inteiro ou não. Dependendo se é um número inteiro ou não, ele vai retornar um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Se eu colocar aqui, por exemplo, 35 e executar, ele vai retornar true, é um número inteiro. Agora, se ele tiver alguma casa decimal, por exemplo, ponto 15, ele vai retornar falso, não é um número inteiro, é um número de ponto flutuante. E lembrando que isso daqui ele só funciona com números. Se a gente colocar aqui, então, uma string, ele vai falar que não é um número inteiro. Mesmo se a gente colocar aqui só um número inteiro, ele vai continuar dando falso, não é um número inteiro, porque para ele isso daqui é uma string. Então, se você quiser usar esse número que está dentro da string, você vai ter que tentar utilizar o parseInt ou parsefloat antes de passar para o isInteger.